Eu quero que os irmãos nos acompanhem, em nome de Jesus, na leitura de Gálatas capítulo 4, versículos 21 ao 31. Esses 10 versículos aqui. Leiamos então. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém? Amados, a primeira coisa que eu quero trazer aos irmãos neste estudo é uma consideração acerca do maior princípio de interpretação das Escrituras. Eu digo isso porque existem muitas denominações cristãs, tanto evangélicas quanto não evangélicas, ou que sejam protestantes, ou que seja católica. Ou seja, o cristianismo hoje, ele possui centenas de vertentes dentro do próprio cristianismo, cada um com o seu próprio ponto de vista acerca da verdade. Cada um com o seu conceito de verdade, cada um com as suas próprias proposições, afirmando ser a verdade. Com isso, quando você olha no geral, você vê uma completa Babilônia, uma confusão religiosa do ponto de vista doutrinário. Assim como Babel, lá no Antigo Testamento, foi uma confusão de línguas, ou seja, os pós-diluvianos, de repente se viram divididos, falando idiomas diferentes, lá em Gênesis capítulo 11. Assim também, no meio cristão, de repente, o povo que outrora, ou que teoricamente deveria ser apenas um povo, porque são todos ditos cristãos, mas de repente se veem divididos em muitas facções, em muitas denominações, e cada um falando uma língua diferente, cada um com uma verdade diferente, de maneira que não existe unidade. Não tem como hoje você fazer do cristianismo uma coisa única, porque não é uma coisa única. Porque a luta interna, do ponto de vista doutrinário, é muito grande. Então, o que prevalece é o seguinte pensamento: ainda que nós sejamos diferentes, eles pensam, né? Sejamos grupos denominais diferentes, mas uma coisa é certa, porque embora seja a Bíblia uma só, porém são várias as interpretações. Ou seja, acredita-se, existe aí uma certa crença que a Bíblia é uma só, a verdade é uma só, porém as interpretações desta verdade são diversas, razão porque um vê de um modo, outro vê de outro modo, o outro vê de um modo diferente, e aí dá essa confusão que você está vendo. Isso procura justificar dizendo que, ainda que veem de maneira diferente, porém isso não fere, eles dizem, né, ao ponto central da verdade, que é Jesus Cristo. Mas isso não pode ser dessa maneira, porque a interpretação, até porque a Escritura diz isso, né, lá em 1 Pedro capítulo
primeiro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21, diz que nenhuma profecia da Escritura, ela provém de particular elucidação.